Olá, discípulos ungidos de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aqui agora você vai se sentir incrivelmente bem com o conteúdo e significado que irei compartilhar nesse momento com você. Você vai ouvir parte 28 de 29 das epístolas do apóstolo São Paulo à igreja dos Tessalonicenses na Macedônia. A Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e pensamentos do seu coração. Você não vai escapar do Deus vivo, o Deus inescapável, nem de sua palavra viva. A igreja sob ataque. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 6. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 1 a 6, eu acredito. Eu fico imaginando, a vida cristã é um campo de batalha e não parque de diversões. A vida cristã é uma luta renhida, combate sem trégua. Nesse campo não há ninguém neutro. Somos guerreiros ou vítimas. Eu e você, discípulos de Cristo, usamos a armadura de Deus, ou então estaremos vulneráveis numa arena de morte. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo São Paulo, depois de tratar da apostasia final e do aparecimento do homem da iniquidade, retratando com cores vivas a perseguição brutal que assolará a igreja no tempo do fim, ainda precisa
alertar a igreja de Tessalônica, na Macedônia, sobre o fato de que ela está sob ataque externo e interno. Como se sente quando ouve essa verdade? A igreja sob ataque externo. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 2 e 3. O ataque externo à igreja de Cristo vem de duas fontes específicas. Fique de olho. Os homens maus. O diabo tem não apenas o homem da iniquidade como seu agente, mas homens maus e perversos como seus asseclas. Esses homens maus são opositores hostis e declarados do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perseguem os arautos da verdade e tentam desacreditar a mensagem apostólica. O maligno é o patrono maior dos oponentes de Deus. Ele, o maligno, se chama Satanás porque se opõe a Deus, a sua igreja e a sua obra. Ele, o maligno, se chama diabo porque é acusador. Ele, o maligno, se chama maligno porque todas as suas obras são más. Ele, o maligno, se chama antiga serpente porque é venenoso e enganador. Ele, o maligno, se chama dragão, o grande dragão vermelho, porque é devorador. Ele, o maligno, é ladrão, assassino e mentiroso. Ele, o maligno, usa suas armas, seus estratagemas e seus agentes para atacar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique atento. A igreja de Tessalônica sob ataque interno. Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 e 11. Está na hora de você saber e compreender tudo isso. A igreja não enfrenta apenas ataques de fora para dentro, mas lutas e conflitos internos. Na igreja de Tessalônica, na Macedônia, havia irmãos vivendo de modo desordenado.
quando o apóstolo São Paulo escreveu sua primeira epístola à igreja de Tessalônica, advertiu os crentes ociosos e bisbilhoteiros que eles deveriam trabalhar. O apóstolo São Paulo aconselhou os líderes da igreja de Tessalônica a admoestar esses insubmissos, esses rebeldes, porém não se arrependeram, uma vez que o apóstolo São Paulo precisou dedicar o restante de sua segunda epístola ao mesmo problema. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Quer saber o que gerou esse problema moral dentro da igreja de Tessalônica, na Macedônia? Se prepare. Uma visão distorcida da teologia. Doutrina errada desemboca em vida errada. Alguns cristãos haviam interpretado incorretamente os ensinamentos do apóstolo São Paulo acerca da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. Por acreditarem que a volta de Cristo Jesus seria avassaladoradamente iminente, deixaram de trabalhar e passaram a viver à custa da generosidade da igreja. Esses cristãos imaturos e enganados permaneciam ociosos, enquanto outros trabalhavam e ainda esperavam que a igreja os sustentasse. Além de não trabalhar, eles espalhavam fofocas, calúnias sobre outros membros da igreja, enquanto as mãos permaneciam ociosas, a língua ocupava-se fofocando. Como se sente quando pensa em sua vida cristã? Quero saber sua resposta. Vou aqui agora destacar 3 grandes verdades do apóstolo São Paulo, nesse capítulo 3, em apreço. A humildade do apóstolo São Paulo em pedir oração. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. O apóstolo São Paulo é um homem de oração, que suplica a Deus sem cessar pela igreja de Tessalônica e roga continuamente que ore a seu favor. O apóstolo São Paulo, mesmo sendo um teólogo em ascensão, um evangelista de qualidade e um plantador incansável de igrejas, jamais perdeu o senso de sua total dependência de Deus. Ele, o apóstolo São Paulo, tinha luz na mente e fogo, coração. Ele, o apóstolo São Paulo, tinha teologia e piedade. Ele, o apóstolo São Paulo, tinha se consagrado à oração e à palavra de Deus. Ele, o apóstolo São Paulo, acreditava que Deus responde às orações e que o Eterno intervém na história por intermédio das súplicas do seu povo.
Como está a sua vida de oração? Quer saber quais assuntos levam o veterano Apóstolo São Paulo a pedir orações da igreja de Tessalônica? Prosperidade, cura, sucesso? Não, não, não. O coração do apóstolo São Paulo arde, ferve pela proclamação do Evangelho de Cristo. É nessa direção, nesse sentido, que está sua mente, seu coração e seus projetos. Gostou do resultado? O apóstolo São Paulo pede oração à igreja de Tessalônica por 2 motivos. Ele, o apóstolo São Paulo, pede oração pelo sucesso na evangelização. O apóstolo São Paulo pede oração à igreja de Tessalônica pelo êxito da pregação do Evangelho de Cristo em Corinto, onde estava quando escreveu esta epístola, assim como a palavra de Deus estava se espalhando em Tessalônica, na Macedônia. Houve momentos de tanta angústia para o apóstolo São Paulo em Corinto, que o próprio Deus lhe apareceu numa visão dizendo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos dos Apóstolos. Fique conectado à oração. O apóstolo São Paulo pede oração por 2 coisas em relação à evangelização, para que a palavra de Deus pudesse correr velozmente. A palavra grega treche, usada pelo apóstolo São Paulo para propagar, significa correr como um atleta no estádio. A palavra treche era empregada na Septuaginta acerca da corrida de um guerreiro na batalha. O apóstolo São Paulo usa a palavra aqui para expressar sua preocupação dominante por livre curso do Evangelho de Cristo Jesus. O que está na mente do apóstolo São Paulo é o rápido progresso do Evangelho de Cristo. A ideia é da propagação rápida e vitoriosa do Evangelho. Ele, o apóstolo São Paulo, pede oração para que a palavra de Deus tenha asas e alcance mais rapidamente horizontes mais largos. O servo de Deus pode estar presos, mas a palavra jamais fica algemada. E hoje há igrejas presencial e igrejas online. E a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, está sendo propagado, anunciado velozmente. Ninguém consegue conter a palavra de Deus. A igreja pode estar em ministério online, mas a palavra de Deus é viva, está transformando pessoas. Isso é visão de reino. Uma vez semeada, ela, a palavra de Deus, jamais volta para Deus vazia.
como se sente quando ouve essa verdade. O apóstolo São Paulo pede oração por duas coisas em relação à evangelização, para que a palavra de Deus pudesse ser glorificada. A palavra de Deus é glorificada quando é proclamada, anunciada, pregada com fidelidade e poder. Quando a palavra de Deus, é acolhida com fé e humildade, e quando a palavra de Deus frutifica abundantemente para a glória de Deus. A palavra de Deus é glorificada na vida do mensageiro e na vida do ouvinte. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. O curso triunfante do Evangelho de Cristo Jesus traz glórias a Deus. Em seu sucesso, sua glória é vista, porque é Deus quem espalha o Evangelho. Ele dá sucesso e glória. A palavra de Deus é glorificada tanto na vida dos que compartilham quanto dos que a recebem. Foi o que o apóstolo São Paulo experimentou em Antioquia da Pisídia. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 48 e 49. Quando a palavra de Deus realiza a obra, Deus recebe a glória. Fique de olho. Ele, o apóstolo São Paulo, pede oração por proteção espiritual e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. A Bíblia diz, eu acredito, o apóstolo São Paulo tem discernimento espiritual para saber que o maligno tem os seus agentes de plantão réprobos quanto à fé, homens perversos e maus que articulam planos para obstruir a obra e atormentar os obreiros. O apóstolo São Paulo é enfático ao afirmar que a fé não é de todos, mas dos eleitos. O trabalho cristão é combate sem intermitência. Jerônimo Savonarola certa vez diz: se não há inimigo, não há luta. Se não há luta, não há vitória. Se não há vitória, não há coroa. O apóstolo São Paulo não combate esses homens maus com armas carnais. Ele, o apóstolo São Paulo, compreende que essa era uma batalha espiritual e por isso pede orações à igreja de Tessalônica por livramento. Fique conectado. A oração e a sala de oração. Fica atento agora no pedido do apóstolo São Paulo. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Aqueles indivíduos tinham desígnios malignos
intuitos maliciosos e espíritos assassinos, e o apóstolo São Paulo estava sob constante ameaça. Eu fico imaginando, o apóstolo São Paulo descreve esses homens de duas maneiras. Eles são perversos. A palavra grega atopos é utilizada somente aqui em todo o grego bíblico. Essa palavra significa fora de lugar, pervertido. Você sabia? A palavra foi usada nos papiros para descrever aqueles que tinham despedaçado as hastes de trigo de um fazendeiro e a lançado aos porcos. Esses homens perversos farão tudo para distorcer a mensagem do Evangelho de Cristo, perverter os valores e atacar os arautos, os obreiros de Deus. Eles são maus. A palavra grega poneros significa iníquos, mal intencionados. É a mesma palavra usada para descrever o maligno ponero. Esses homens são imitadores do demônio, de Satanás, do diabo. Eles têm o mesmo caráter maligno e as mesmas intenções perversas. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça agora. A fidelidade de Deus em proteger o seu povo, a sua igreja. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Nós também temos confiança em vós, do Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. 2 Tessalonicenses 3,4. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. 2 Tessalonicenses 3,5. A Bíblia diz, eu acredito, a igreja está sob ataque externo e interno, mas Deus a cobre debaixo de suas asas. A igreja de Cristo é perseguida, mas Deus é a sua cidade de refúgio. A igreja de Cristo é o alvo do ódio consumado do maligno, mas Deus é fiel para guardá-la de todo perigo. Como se sente quando ouve essa extraordinária verdade? 3 verdades podem ser destacadas: a fidelidade de Deus e o escudo protetor contra o maligno. O maligno é um anjo caído. Ele, o maligno, é pervertido em seu caráter astucioso em suas ciladas e avassalador em suas ações. Mas a igreja de Cristo está guardada e é protegida pela fidelidade de Deus. Aqueles que foram eleitos por Deus e selados pelo selo do Deus vivo, o Espírito Santo, não podem ser tocados por Satanás. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, não podem ser marcados pela besta. Eu e você
morreremos com Cristo Jesus. Eu e você ressuscitaremos com Ele, Cristo Jesus, e com Ele, Cristo, estamos assentados nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Eu e você estamos escondidos com Cristo em Deus e seguros nas mãos de Deus, de onde ninguém pode nos arrebatar. Deus é fiel a Ele mesmo, aos seus atributos, à sua palavra, às suas promessas, bem como aos seus juízos. Você sabia? Sua fidelidade é o nosso escudo protetor contra o inimigo. O Senhor os fortalecerá e os guardará. Esse guardar impedirá os cristãos verdadeiros de Tessalônica de caírem nas malhas do maligno, como o fanatismo, a ociosidade, a intromissão, a negligência dos deveres e o derrotismo. Fique de olho na fidelidade de Deus como escudo protetor contra o maligno. Agora, a obediência da igreja traz-lhe segurança no meio das lutas. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O apóstolo São Paulo se volta do Senhor Jesus Cristo para a igreja de Tessalônica, na Macedônia, e diz que tem confiança nos cristãos, porque eles estão praticando a palavra de Deus, a Bíblia, e estão com disposição de continuar a caminhada, a jornada cristã de obediência. Diz o apóstolo São Paulo: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. A palavra grega paragelo refere-se a uma ordem militar transmitida por um oficial superior. Os cristãos estavam se submetendo às ordens de Deus dada à igreja de Tessalônica por intermédio do apóstolo São Paulo. O perigo que a igreja enfrenta não é a presença nem a ameaça do inimigo, mas a ausência de Deus e a desobediência à sua palavra. Sempre que uma igreja trilha pelas veredas da desobediência, ela caminha em triunfo, ainda que pobre ou perseguida. Vamos ouvir novamente. Sempre que uma igreja trilha pelas veredas da desobediência, ela caminha sem triunfo, ainda que pobre ou perseguida. A igreja de Esmirna era pobre e perseguida, mas Cristo diz que ela era rica. Os homens podiam até matar os seus fiéis, mas jamais derrotá-los. Os filhos de Deus, que selam o seu testemunho com sangue, são mais do que vencedores. E Deus mesmo, quem conduz a igreja vitoriosamente no meio das provas. O apóstolo São Paulo diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Segundo a Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, a Santa Bíblia diz: eu acredito.
toda a obra da salvação é planejada, aplicada e consumada por Deus. É Ele mesmo quem nos chama e nos conduz, não para fora e além dele, mas para o seu próprio amor. É Ele, Deus mesmo, quem nos conduz a enfrentarmos vitoriosamente as lutas por causa de Cristo Jesus. A palavra grega hipomone, traduzida por constância, fala daquela paciência ou graça para suportar o peso. Equivale à firmeza, não importando qual seja o custo. Em quase todos os casos em que o apóstolo São Paulo emprega a palavra hipomone, ele usa alguma palavra que indica a hostilidade dirigida contra Cristo Jesus e seus seguidores, ou, por exemplo, as provações e dificuldades que os mesmos têm de suportar. Fique de olho na palavra hipomone, perseverança em meio à tribulação, perseverança em meio ao vitupério, perseverança em meio ao sofrimento, perseverança em meio à aflição, perseverança em meio à perseguição, à angústia. Como se sente agora? Se sente firme e constante no Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quero saber a sua resposta. Você já entregou sua alma para Cristo Jesus salvar? Você tem certeza que a sua alma está salva por Cristo Jesus? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus? Se não, só Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma no momento de decisão. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Um paraíso, a pátria celeste, a nova Jerusalém e as glórias em Deus aguardam você. Olá, discípulos ungidos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu vou compartilhar o conteúdo e significado que vai gerar aquelas profundas transformações que você tanto espera. Se sente pronto? Última parte na série de mensagens bíblicas do apóstolo São Paulo à igreja de Tessalônica, na Ásia Menor. Parte 29, final. A disciplina na igreja, uma medida terapêutica. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 18. A Bíblia
diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecemos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 18. A Bíblia diz: eu acredito. Você vai ouvir a disciplina na igreja, uma medida terapêutica. Eu fico imaginando a disciplina na igreja é um ato responsável de amor. Segundo o reformador João Calvino, ela é uma das marcas da igreja verdadeira. A disciplina é terapêutica e visa a proteção da igreja e a restauração do faltoso. O apóstolo São Paulo destaca 3 verdades solenes: a descrição dos faltosos. Alguns crentes da igreja de Tessalônica permaneceram no erro, mesmo depois de exortados. Como a igreja deveria tratar essas pessoas? Ignorá-las, deixá-las como fermento no meio da massa, levedando os demais, excluí-los do rol de membros como inimigos? Não. O apóstolo São Paulo orienta a igreja de Tessalônica, na Macedônia, a lidar com essas pessoas de maneira firme, mas amorosa. Fique de olho na disciplina terapêutica.
época. Observe agora qual a descrição que o apóstolo São Paulo faz desses faltosos. Alguns crentes da igreja de Tessalônica, na Macedônia, estavam vivendo de forma desordenada. Alguns cristãos da igreja de Tessalônica, por abraçarem a teologia errada, estavam vivendo uma vida errada, e por acreditarem que a vinda de Cristo Jesus, a parousia, seria imediata, deixaram de trabalhar e começaram a viver à custa dos demais. Além de serem parasitas e sanguessugas, usaram o tempo de folga para se intrometer na vida alheia. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A palavra grega utilizada pelo apóstolo São Paulo é ataktos, que significa estar fora da fila, estar fora de ordem, ser desordeiro, preguiçoso. Os judeus honravam o trabalho honesto e exigiam que todos os rabinos soubessem um ofício. Os gregos, de outro lado, desprezavam o trabalho manual e o deixavam ao encargo de seus escravos. Essa influência grega, somada às ideias equivocadas acerca da doutrina sobre a volta de Cristo, a parousia, levaram alguns cristãos da igreja de Tessalônica a um modo de vida indigno de um cristão. Você sabia? Alguns crentes da igreja de Tessalônica, na Macedônia, estavam rendidos à preguiça. Alguns crentes de Tessalônica começaram a adotar a vadiagem, em vez de diligência no trabalho. Alguns crentes tessalonicenses deixaram de trabalhar e queriam ser sustentados pelos demais irmãos. A preguiça é um pecado. Deus criou o homem para o trabalho. O trabalho dignifica e honra o ser humano. A preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não demora a alcançá-la. Você sabia? O rei Salomão adverte em Provérbios 6, versículo 6. Vai ter com a formiga. Ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Aqueles parasitas de Tessalônica eram piedosos demais para trabalhar, mas estavam perfeitamente dispostos a comer às custas de seus vizinhos enquanto passavam o seu tempo na indolência. Os romanos diziam: quem não aprende a fazer coisa alguma, aprende a fazer o mal. Satanás sempre encontra algo mal a ser feito por mãos desocupadas. Os rabinos diziam: aquele que não ensina o filho a trabalhar, ensina-o a roubar. Como se sente quando ouve essa verdade? Alguns crentes da igreja de Tessalônica, na Macedônia, estavam se envolvendo com fofocas. O apóstolo São Paulo diz que, além de não trabalharem, esses crentes ainda estavam se intrometendo na vida alheia. Em vez de se tornarem trabalhadores ativos, tornaram-se intrometidos ativos. Eles não eram
ativos em algo proveitoso, mas ativos em tratar da vida alheia. Eles se tornaram bisbilhoteiros, farejadores da vida alheia. Devemos nos ocupar dos nossos próprios pecados, em vez de ficarmos espalhando boatarias. A maneira mais vergonhosa de você se exaltar é criticar as outras pessoas. Está na hora de você saber dessa verdade. Quer saber como os membros maduros, espirituais da igreja devem lidar com os faltosos? A disciplina não é um ato isolado da liderança da igreja, mas uma medida tomada por toda a comunidade. Vou aqui agora citar 6 diferentes situações que exigem disciplina na igreja. Você vai gostar do resultado. Se concentre nesse ponto específico. Diferenças pessoais entre cristãos. Nesse caso, devemos procurar essa pessoa para uma conversa particular e tentar resolver a questão. Somente se a pessoa se recusar a colocar as coisas em ordem é que devemos tratar do assunto com mais alguém. Fique de olho. Erro doutrinário. Esse erro pode ser por falta de conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia. Nesse caso, devemos ensinar-lhe com paciência. Se persistir, deve ser repreendido, exortado. Se continuar no erro, deve-se evitar a pessoa e, por fim, é preciso separar-se dela. Um cristão que caiu no pecado. Aquele que é surpreendido no pecado deve ser corrigido com espírito de brandura, a fim de ser restaurado. Como se sente com a admoestação, exortação? Um desordeiro contumaz. Trata-se daquela pessoa facciosa que toma partido dentro da igreja para provocar divisão. Caso essa pessoa seja corrigida 2 vezes e mesmo assim não der prova de arrependimento, o apóstolo São Paulo recomenda a exclusão. Você sabia? A imoralidade flagrante. A igreja deve lamentar profundamente essa situação e procurar levar o faltoso ao arrependimento. Se ele recusar, a congregação deve coletivamente excluí-lo do seu meio. Se ele se arrepender, deve ser perdoado e restaurado a comunhão na igreja. Quero chamar a sua atenção para a disciplina bíblica. Caso de cristãos preguiçosos e bisbilhoteiros, o apóstolo São Paulo diz aos membros da igreja de Tessalônica para exortá-los, se não se arrependerem, para evitar comunhão íntima com eles. 3 ações são oferecidas pelo apóstolo São Paulo no trato desse último caso, que é o nosso assunto. O caso de cristãos preguiçosos e bisbilhoteiros. Uma ação coletiva de afastamento do faltoso. Fique atento. O apóstolo São Paulo diz: não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós
recebestes, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. A Bíblia diz, eu acredito, o apóstolo São Paulo faz um apelo aos crentes de Tessalônica na Macedônia e é veemente acerca do distanciamento que deve manter daqueles que vivem deliberadamente na prática do pecado. Quando a admoestação não alcança êxito, deve-se recorrer à segregação, ao menos até certo ponto. Não se trata de um completo ostracismo, mas a igreja não deve ter com ele companheirismo, concordando com suas atitudes e mau testemunho. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. É preciso deixar claro que esses faltosos não eram ignorantes, mas rebeldes. Eles estavam vivendo desordenadamente por conveniência e rebeldia aos ensinamentos já recebidos. Eles estavam vivendo fora do caminho, não por falta de luz, mas por se recusarem a obedecer. 3 ações são oferecidas pelo apóstolo São Paulo no trato desse último caso que é o nosso assunto, o caso dos cristãos preguiçosos e bisbilhoteiros, uma desaprovação coletiva do erro do faltoso. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, não vos associeis com ele para que fique envergonhado, segundo Tessalonicenses 3,14. O apóstolo São Paulo agora dá mais um passo e levanta a possibilidade daqueles que já haviam desobedecido às orientações da primeira epístola continuarem na prática do erro, mesmo depois da leitura desta segunda epístola. Nesse caso, essas pessoas se tornariam contumazes na prática do erro e deveriam ser percebidas pelos membros da igreja. Os cristãos, então, recebem a orientação de não se associarem a esses rebeldes recalcitrantes a fim de ficarem envergonhados. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Ouça nesse momento uma advertência firme, mas amorosa. Segundo Tessalonicenses 3,15. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. A Bíblia diz, eu acredito, é digno observar que em momento algum o apóstolo São Paulo se referiu a estes rebeldes como joio, como lobos, como inimigos ou como filhos do maligno. Ele, o apóstolo São Paulo, o descreveu como irmãos. Por isso, deveriam ser disciplinados. A disciplina é para os filhos. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. O apóstolo São Paulo exorta a igreja de Tessalônica, na Macedônia, a não tratar os faltosos como inimigos, mas como irmãos. Diz o apóstolo São Paulo, todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Na disciplina, precisamos ter cuidado para não esmagarmos a cana quebrada, nem apagarmos a torcida que fumega. A disciplina cristã deve ser administrada de irmão para irmão. O apóstolo São Paulo ainda considera
esses faltosos como irmãos, ainda que irmão em erro. Por isso, o seu propósito é conduzir essas pessoas ao verdadeiro arrependimento e não destruí-las. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Quer saber como agir preventivamente para que não haja esses escândalos na igreja? A prevenção é sempre melhor e mais suave do que a intervenção. O apóstolo São Paulo nos aponta 4 formas de evitarmos os problemas na igreja. Devemos andar segundo a palavra de Deus. No versículo 6, o apóstolo São Paulo fala de uma ordem dada à igreja. Essa palavra refere-se a uma ordem militar transmitida por um oficial superior. Assim, o apóstolo São Paulo vê a igreja como um exército, e não pode haver ordem em um exército insubordinado. Nesse mesmo versículo, o apóstolo São Paulo fala da tradição que os crentes tessalonicenses receberam. Essa tradição é uma referência à mensagem escrita e falada pelo apóstolo e seus companheiros Silas e Timóteo, dada à igreja. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. A tradição diz respeito ao ensino doutrinário, tanto oral como escrito. Aqui, o pensamento diz respeito ao ensino acerca do comportamento cristão, transmitido oralmente e por escrito, como pelo exemplo do apóstolo São Paulo. Já no versículo 14, o apóstolo São Paulo faz referência especificamente à sua segunda epístola à igreja, a mesma epístola que estamos aqui considerando. Como se sente quando ouve a verdade bíblica? A palavra de Deus, a Bíblia, deve ser a sua regra de fé e prática. A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade, e é ela mesma que testifica de Cristo Jesus. Ela, a palavra de Deus, é espírito e vida. Ela, a palavra de Deus, é mais preciosa do que ouro depurado e mais doce do que o mel do destilados favos. Não há revelação de Deus fora da palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante, infalível e suficiente. Qualquer revelação forânea à Escritura deve ser anátema. A igreja não é guiada por tradições humanas, dogmas produzidos pelos concílios das igrejas ou mesmo por sonhos, visões e revelações sensacionalistas. Deus se revelou e sua revelação está escrita na palavra. E fora dela, a Bíblia, não podemos conhecer a vontade de Deus. Fique de olho na Bíblia. Quer saber como agir preventivamente para que não haja escândalos na igreja? O apóstolo São Paulo aponta 4 formas de evitarmos o problema na igreja. Devemos andar segundo a palavra de Deus. Devemos seguir os bons exemplos. Para corrigir o desvio dos irmãos preguiçosos e bisbilhoteiros, o apóstolo São Paulo cita o seu próprio exemplo, mostrando que ele, mesmo tendo o direito de receber sustento da igreja, trabalhou com suas próprias mãos para prover o seu sustento, a fim de deixar a eles o exemplo.
Todo obreiro cristão tem o direito de receber sustento da igreja onde serve ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo não fez do ministério uma plataforma para se enriquecer. Ele, o apóstolo São Paulo, não mercadejava o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo morreu sozinho, ficou sozinho, pobre e perdeu a cabeça, foi decapitado. Devemos nos dedicar zelosamente ao trabalho. O trabalho não é consequência do pecado. Adão e Eva trabalharam antes da queda e nós iremos trabalhar mesmo depois que recebemos um corpo de glória no céu. O trabalho é bênção e não maldição. Em vez de vivermos desordenadamente, bisbilhotando a vida alheia, devemos trabalhar tranquilamente. Em vez de vivermos às custas dos outros, devemos ganhar com nosso próprio pão, pois o axioma universal é este: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Certamente esse texto não se aplica aos infantes, que ainda não podem trabalhar, nem aos doentes e incapacitados. Fique atento. Devemos continuar fazendo bem em toda e qualquer circunstância. O mau exemplo dos insubordinados, a exploração dos que vivem desordenadamente, a boataria dos que vivem se intrometendo na vida alheia não deve nos encorajar na prática, não deve nos desencorajar na prática do bem. Alguns crentes da igreja de Tessalônica, na Ásia Menor, estavam recuando na prática do bem por causa do mau testemunho dos crentes desobedientes. Os cristãos fiéis estavam desanimados com a conduta desses convertidos negligentes que se recusavam a trabalhar. Seu argumento era: se eles não precisam trabalhar, então por que nós precisamos? É como se o apóstolo São Paulo estivesse dizendo: vocês não devem exasperar-se tanto pela conduta lamentável de alguns ociosos que se sintam cansados de exercer a caridade para com os que são realmente necessitados. Ou ainda, como se afirmasse: não se enganem, não deixe que algumas pessoas, as quais negligenciam seus deveres, lhes impeçam de fazer os seus. Não se canse de fazer o que é justo, nobre e excelente. Fique de olho. O pecado na vida de um cristão sempre afeta toda a igreja. O péssimo testemunho de alguns cristãos pode abalar a devoção e obstruir o serviço do restante da congregação. O apóstolo São Paulo os exorta a não se cansarem de fazer o bem. A palavra grega kalopoi significa não apenas o que é direito, mas o que é belo. Há obras que são moralmente boas, mas não são necessariamente belas. Como se sente quando ouve essa verdade? O apóstolo São Paulo conclui esta segunda epístola aos Tessalonicenses falando sobre 3 preciosas possessões da igreja. Primeira, a paz. Cristo Jesus é o Senhor da paz. Ele, Cristo Jesus, é a nossa paz.
Ele, Cristo, nos dá a paz, e essa paz o mundo não pode dar nem tirar. Essa paz, a paz de Cristo, guarda o nosso coração e a nossa mente de qualquer ansiedade. Essa paz de Cristo excede todo entendimento. Essa paz de Cristo, Jesus reina em todas as circunstâncias. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique de olho na paz de Cristo. Você vai ficar cheio de entusiasmo. Segunda comunhão. Depois de falar que Cristo Jesus é o Senhor da paz, depois de mencionar que Cristo nos concede continuamente sua paz em todas as circunstâncias, agora o apóstolo São Paulo fala da comunhão que temos com Ele, Cristo. Temos não apenas a paz de Cristo Jesus em nós, mas o Senhor da paz conosco. Não importa se passamos por lutas, vales e aflições, o Senhor da paz, Cristo Jesus, está conosco. Ele, Cristo Jesus, jamais nos abandona, nem em circunstância alguma nos desampara. Nossa comunhão com Ele, Cristo Jesus, é plena, abundante e eterna. Terceira, a graça. A graça de Cristo Jesus é o seu favor imenso dispensado àqueles que não o merecem. Por sua graça somos salvos. Por sua graça temos livre acesso a Deus. Por sua graça entramos na cidade, a Nova Jerusalém, pelas portas. Pela sua graça somos feitos filhos de herdeiros de Deus. Pela sua graça triunfamos e chegamos à glória. Gostou do conteúdo nas epístolas do apóstolo São Paulo à igreja de Tessalonicenses na Macedônia? Como se sente com esse significado e conteúdo? Se sente pronto a glorificar a Deus? Se sente pronto a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus? Se sente pronto a dar sua alma para Cristo Jesus? Quero saber sua resposta. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança. Entregue sua alma para Cristo Jesus enquanto há esperança, enquanto há fôlego de vida. No momento de decisão, em Cristo, seu destino é selado e muitos benefícios advirão a você da parte do Filho de Deus, Cristo Jesus.